Aí ele pegou e falou assim, pois é, a cadeira é 15.500. Eu falei, como é que é? Não, então deixa só a cadeira de rainha mesmo. Quanto que é de rainha? Não precisa ser 1,15. Por favor, quantas vezes você passeou? 36, 42... Valendo. Boa noite a todas e a todo. Vou me apresentar de novo, eu sou Marcelo Ueyama, difícil de pronunciar, mas Ueyama, isso. É meio italiano, é Ueyama. Então, só falar um pouco italiano consegue pronunciar meu sobrenome italiano, você vê? Bom, eu sou CEO dessa empresa, XZ Max, ela está no mercado desde 2007, e a gente sempre trabalhou com saúde preventiva, produtos para a saúde, sempre na linha natural integrativa, né? Até chegarmos a um equipamento que vai ser apresentado depois, que assim, foi o fecho da nossa estrutura. Então, hoje nós estamos focados 100% nesse tipo de equipamento de tecnologia, e hoje será o tema aí da nossa apresentação, tá? Nós somos hoje os detentores dessa indústria, ela tem mais de 40 anos no mercado internacional, especializada em tecnologia em água. Então, a gente vai tirar alguns mitos em relação a somente água alcalina, o que é água ionizada, água hexagonal, que são vários termos que são utilizados aí no mercado e geram uma certa confusão. A gente não entende muito bem o que é o certo e o que não é, tá ok? Bom, então é o seguinte, a frase é: mude sua água e transforme a sua vida. Essa é a proposta real, tá? Mas só que para que eu faça isso, eu preciso entender o que é água, quais são as diferenças de água, quais tecnologias transformam isso, tá? E a pergunta fica no ar, depois a gente vai finalizar isso. Como está a saúde da sua família? Porque a água é muito importante. Bom, só para a gente poder relembrar, os 5 pilares principais para que nós tenhamos boa saúde, longevidade, são 5, né? Alimentação, água, sono, ar e exercício. Então, nós trabalhamos dentro de um pilar de uma boa saúde, que é a água. Ali está invertido, né? Muita gente acha que o item mais importante para a sobrevivência é a alimentação, e na verdade não é.
é água. Nós passamos até 28 dias sem nos alimentarmos com sólido, mas com água só 3 dias. Se nós não tivermos água durante 3 dias, o nosso corpo entra em falência. Por isso que é um dos itens mais importantes para a sobrevivência e manutenção da saúde. Tanto é importante para nós que 70% do nosso corpo como um todo é água. E os principais órgãos que nós temos, a maior parte, o maior percentual deles também é composto por água. Por exemplo, o cérebro, de toda a massa encefálica, 83% é água. Vou deixar aqui para você. Tá, e a gente leva lá embaixo. E se nós dissecarmos o cérebro, né, da massa toda, quando tirar toda a água, ele fica o tamanho de uma azeitona. Tanto é que todo o seu conteúdo é água. Então, para que nós tenhamos boa conexão, boa cognitividade, formas de guardar na memória, se comunicar, depende da água para que isso funcione de forma correta. Os olhos, 95%, o coração, 75%, músculos, rins, pulmões, enfim. Todos, mais de 50% da composição é água. Então, por isso que é muito importante. Se eu entendo que o meu corpo é água, eu preciso saber o quê? Quanto que eu preciso de tomar água todos os dias para fazer essa manutenção? Então, existe uma conta básica, a maioria fala 2 litros para um adulto diário, a média. Mas existe uma conta ideal mínima, que é em torno de 30 a 35 ml por quilo. Se eu tenho 100 quilos, eu preciso, no mínimo, consumir 3,5 litros de água todos os dias. Tá? Então, cada um pensa no seu peso e veja o quanto você precisa de tomar água diária, o mínimo necessário. Bom, então eu já entendo, então, que meu corpo é constituído a maior parte de água, que eu preciso tomar água, e agora eu preciso entender se essa água é a correta que eu estou consumindo. Será que essa água que eu bebo todos os dias é boa? Ela vai suprir a necessidade que o meu corpo necessita? Então, nós temos algumas fontes para poder coletar essa água. A água da rede, que vem da torneira, ou eu filtro essa água, ou eu tomo da torneira, que não seria adequado e ideal, e a água mineral que nós compramos. Então, não tem uma outra forma de acesso à água, a não ser esses 3 tipos, né? Então, aí fica a perguntinha no ar de novo. Será que essa água que eu estou consumindo hoje é a correta para eu suprir meu organismo? Bom, vamos abrir um parênteses agora. Existe a água perfeita, a água ideal, que é considerada a água funcional, que realmente vai fazer diferença para o nosso corpo durante o consumo em médio e longo prazo. E seriam 5 itens: ORP, tensão superficial, pureza, pH e condutividade. 2 delas é um normal que a gente já conhece. Condutividade é a quantificação de minerais que essa água contém, né, que ela vai fazer a condução elétrica do nosso corpo. Por exemplo, a condutividade serve para quê? Se eu pensar, eu vou levantar meu braço. Então, isso é condutividade. Então, eu preciso de minerais no meu corpo para que isso aconteça. Então, de uma certa forma, todas as nossas águas contêm, em mais quantidade, em menos quantidade, mas contém. E a pureza, que sem cheiro, sem sujidade, sem cloro e assim por diante. Agora, 3 itens que a maioria não conhece seriam o ORP, a tensão e o pH. Então, a gente vai comentar rapidamente de todas elas, dessas 3 principais, tá? Então, pH, só lembrando, eu sei que vocês já conhecem, mas só lembrando da escala. O pH é tudo que se mede em líquidos e tem uma escala de 0 a 14, sendo que o centro dela, 7, é o neutro, e tudo que é abaixo de 7 é considerado ácido, e tudo que é acima de 7 é considerado alcalino. Então, todo ser vivo necessita de um equilíbrio de pH para sobreviver. As bactérias, as plantas, e nós, seres humanos, também precisamos. É claro que a gente tem um balanço de pHs alcalinos e pHs ácidos. Nosso estômago é ácido, a urina, vezes ela é ácida, vezes ela é alcalina. O intracelular é ligeiramente ácido, mas o extracelular tem que ser alcalino. E nesse balanço e no resultado final, o nosso corpo tem que ser levemente alcalino. Porque o parâmetro disso é o nosso sangue, de 7,3 a 7,4. Ou seja, o ser humano precisa manter equilibrado esse pH entre 7,3 e 7,4, senão o nosso corpo adoece. Só que o que acontece? O nosso dia a dia, né, então, se cada um parar para pensar, olha, eu levanto, tomo café, muitas vezes como um pãozinho, passo manteiga, ou uma geleia, ou enfim, massas, bolos, enfim, tudo isso tem uma cadeia
mais acídica do que alcalina, ou seja, a gente está consumindo alimentos ácidos, né? É lógico que o meu corpo ele tem capacidade para fazer esse equilíbrio chamado sistema tampão. Através do meu pulmão, do meu rim, eu sempre vou trabalhar o meu corpo num sistema automático, ele vai trabalhar esse nível de pH ácido e alcalino. Porém, toda vez que o meu corpo entra em processo acídico, o sistema tampão entra em ação e para fazer uma alcalinidade, eu descompenso um outro lado. Então, eu produzo alcalinos, mas eu também produzo ácidos. E para eu produzir alcalino, eu preciso tirar essa reserva alcalina de algum lugar. E onde estão as reservas alcalinas do meu corpo? Nos tecidos, no sistema muscular magro, nas articulações, na minha estrutura óssea, porque é cálcio e magnésio. Vamos supor, se eu ativar constantemente esse sistema tampão, e se eu não tiver a reserva alcalina, uma hora ele vai começar a tirar essa reserva. Aí começam os processos inflamatórios de artrite, artrose, osteoporose, perda de massa magra, e isso, a médio e longo prazo, vira uma doença. Então, isso seria um sistema. Então, para que eu preciso equilibrar o meu pH interno? Justamente para que esse sistema diminua a intensidade. Enquanto menos utilizar o sistema tampão, mais em nível de equilíbrio o meu corpo vai estar, menos ele vai adoecer. Porque se eu não fizer isso, eu entro em estado de acidose. Ácido é doença. Não que ele seja doença, mas ele abre portas para que a doença se instale. Então, a água dura não seria tão boa. Então, mas vai depender de que mineral tem dentro dessa água dura, se for um excesso de cálcio, porque assim, o cálcio, para ele ser absorvido, ele tem que estar junto com um magnésio, ou um K2. Ele sozinho, ele não tem direcionamento. Ele vai parar numa artéria, aí começa enrijecimento de artéria, altera a minha pressão, pode dar um entupimento, enfim. Então, não é porque é alcalino, é bom, tem que entender o porquê está alcalino. Né? Um exemplo que vou falar de marcas, tudo bem, né? Tem uma água aqui do interior de São Paulo, perto de Rio Preto, chama Ibirá. Essa água tem 10,8 de pH. Então, se você for analisar alcalino, nossa, esse alcalino é maravilhoso. Só que ela é riquíssima em sódio. Só sódio. O normal é em torno de 0,5 a 1 micrograma litro. Ele tem 174, numa média. E exploram essa ideia de pH alcalino como se fosse o elixir da vida, e não é. Por isso que muitos profissionais na internet, você pesquisar água alcalina é bom, aí vai ter um médico falando mal, um outro, justamente por esse tipo de divulgação errada. Né? Então, por isso que a gente precisa entender muito bem o porquê alcalino. Por que eu devo consumir alcalino e o que é esse alcalino? Soda cáustica é alcalino, mas corrói meu corpo como um todo. Não posso. Né? Então, precisa entender essa parte toda. Eu perguntei isso porque a vida inteira falaram que a água da Paraíba é boa. Então, falaram que... Supostamente seria boa. Não, falaram que eu sempre escutei que a água dura era ruim. Sim. Aí você falou agora e eu fiquei... Mas é por causa... Você está falando que a água dura é boa. Não. Teoricamente. Teoricamente. Mas tudo tem que entender o porquê que está alcalino, né? Bom, voltando, então, assim, se nós não abastecermos o nosso organismo e não diminuir o sistema tampão em ação, o corpo entra em acidose e começa a gerar doenças. Né? Essa parte de manter a alcalinidade, diz o Dr. Otto, um cientista alemão, ele é um ganhador de um prêmio Nobel de 31, e nessa época ele fez um estudo e ele comprovou que células cancerosas não sobrevivem em ambiente alcalino. Então, é um pesquisador, não é o Marcelo, não é o Dr. Alaí, não é pessoas que estão falando. Então, uma pesquisa concretizada desde 1930 que já comprova isso. Né? Alguma dúvida sobre essa parte de pH que a gente vai pular para um próximo item? Ficou, né? Água dura. Tá. Dentro dos itens de importância de uma água para se tornar funcional, o segundo seria, então, microcluster ou tensão superficial. Né? Porque a água, com a menor tensão, ela facilita a circulação, melhora a oxigenação, melhora a nutrição, superidrata e melhora a desintoxicação. Isso se ela estiver num formato assim. Então, existe os clusters. O que é cluster? Agrupamento de moléculas de água. Esses clusters podem ser macroclusters ou microclusters.
Nessas águas normais que a gente tem, numa garrafa de água mineral, num filtro, enfim, elas são macroclusters. Ela chega a ter de 12 a 20 moléculas agrupadas. Agora, imagine assim, eu tenho uma célula e um grupo gigante de moléculas de água tentando fazer a hidratação celular. Eu vou conseguir com facilidade? Não, porque é diferente, né? Então, agora, se essa molécula tiver menor, essa facilidade, por isso que a hidratação é mais interessante, mais rápida, e a desintoxicação também. Então, a tirada de dejeto celular é muito mais ágil quando a estrutura celular é menor. Por isso, o microcluster. Então, tendo com o microcluster, eu consigo o quê? Uma facilidade de hidratação, uma expulsão maior de toxinas, mobilidade de líquidos, de hídrico, né, dentro do meu sistema. Isso facilita muito o equilíbrio da nossa saúde. Aqui eu falei agora. E, por último, ORP. Essa sigla significa, é uma sigla inglesa, né, que significa potencial redutora oxidativa. Então, todos os líquidos, eles têm o ORP ou positivo ou negativo. Se for positivo, ele é oxidante. Ele envelhece, ele ataca a célula, ele mata, ele adoece. Agora, se ele for negativo, ele faz o inverso, né? Ele rejuvenesce, ele melhora a qualidade, enfim. Por quê? Próton e elétron. Quanto mais próton, mais oxidativo. Quanto mais elétron, mais antioxidante. Aqui seria uma base. Então, assim, o que está na cadeia de oxidantes? As águas normais que a gente já consome, refrigerantes, isotônicos, água da torneira. Por quê? A condição de ORP são todas positivas, em milivoltagem são positivos. E o que está na cadeia de antioxidantes, de milivoltagem negativa? O chá verde, por isso que fala que o chá verde é antioxidante, vitamina C e águas com tecnologia, porque chegam de 100 a 400 negativo. Quanto mais negativo, mais antioxidante. Aqui só para ilustrar a questão do radical livre, né? Por que o radical livre é tão danoso para nós? Porque ele rouba um elétron da célula. Se ele rouba, ele desestabiliza. Aí que entra a parte de enferrujar, de envelhecer, porque ele está tirando a capacidade de equilíbrio celular, né? E quando a gente tem esse elétron para fazer essa doação, então ele consegue estabilizar o radical livre. Por isso que o ideal seria negativo para fazer a doação do elétron para o radical livre. Bom, falamos de água perfeita, água funcional. E será que essa água existe? Se eu falei que não temos recursos, né? Existem algumas fontes em nível internacional, são 8 no total, e aqui eu apontei 3 que seria no México, na França e na Alemanha. Não se sabe por quê, pesquisadores descobriram essas fontes que elas brotam da Terra com essas características, com as 5, na verdade, com a pureza, com o RP negativo, com a condutividade, com o pH mais alcalino e a estruturação menor de molécula de água. Tanto é que a população local vive mais e vive melhor, né? Justamente por essas características que seriam o pH mais alcalino, o ORP Alemanha, México e França. Na França é até interessante que é aquela fonte de Lourdes, que ela tem uma história religiosa, né, que foi visto a santa no local, e então a água virou milagrosa, mas na verdade em pesquisas descobriu-se que ela tinha essas características diferenciadas, por isso que a população local se curava, na verdade, de vários tipos de patologia só consumindo esse tipo de água. E o que essa água, então, ela faz de benefício para o nosso corpo? Por que ela é milagrosa ou por que ela é funcional, né? Na parte sanguínea, digestiva e processos inflamatórios. Na sanguínea, então, ele melhora muito a questão de colesterol, isso tudo com comprovação, enfim, né? O nível de glicemia melhora muito e pressão arterial. Na parte digestiva, melhora a gastrite, refluxo, o H. pylori, isso daí eu tenho clientes que me mostraram antes e depois do consumo desse tipo de água, né? Melhora muito o funcionamento do intestino, então Bizen, essa água é fantástico. O cálculo renal, eu sou uma prova disso, então, antes de conhecer o equipamento, eu soltava uma pedra por mês, porque eu tenho facilidade de formar oxalato de cálcio, e um queijinho que eu como, enfim, já formava. A minha sorte é que eu expelia com facilidade, né? Mas agora imagina se não, a dor que sente, o sofrimento que é.
E essa água evita a formação. E se tiver, ela consegue, aos poucos, degradando esse cálculo já formado. Bem interessante. E na desintoxicação do fígado também. O oriental, ele tem facilidade para ter gordura no fígado. E eu tinha esses dois. O cálculo renal e a esteatose. Então, sempre, quando eu fazia ultrassom, tinha aquela manchinha de gordura. E tudo que eu fazia, mesmo que dieta, enfim, não melhorava. Os índices TJ, TGP nunca entravam em índices normais. E após o consumo, eu consegui. Eu posso até tomar uma cerveja, um vinho, que esses níveis não se alteram mais. E nos processos inflamatórios, como artrite, como a gente falou da questão de evitar o sistema tampão entrar em ação todo o tempo, então ele evita a inflamação das articulações, como artrite, bursite, cãibras, fibromialgia, e assim a gente vai listando uma série de problemas de saúde, né? Então, a Chanson, ela é líder no segmento internacional, top 5 em nível mundial, em questão de tecnologia própria, distribuição em nível mundial, qualidade, assistência, enfim. E como que funciona essa tecnologia, então? Né? Na verdade, só fazer um adendo antes. Por que surgiu essa tecnologia? Então, quando um grupo de cientistas descobriram essas fontes milagrosas, eles queriam replicar em laboratório essa água. Então, foram estudando, isso já existe há 50 anos, tá? Então, não é uma tecnologia nova, é uma tecnologia já antiga. Né? E essa você não conhecia, né? Não, vai com certeza, com certeza. Então, com a técnica de eletrólise, que já existia lá atrás, através da descoberta de russos, os japoneses fizeram uma sofisticação e trouxe para a eletrólise computadorizada. Então, usa-se um poderoso software, junto com placas de titânio e platina, para se produzir esse tipo de água. Então, como que funciona? São 7 placas alternando polaridade positiva e negativa, positiva e negativa. A água filtrada navega entre essas placas, fazendo o rompimento delas dividido em grupos, H+, e OH-. Tudo que é OH- atrai para si os minerais alcalinos. E tudo que é H+, atrai para si os minerais acídicos, incluindo o flúor. Então, esse equipamento tira flúor da água? Tira, sim. Porque o flúor é difícil de tirar. Porque como o flúor ele é considerado um mineral, ou você tira todos os minerais por osmose reversa, ou somente o flúor não se consegue. E nessa tecnologia consegue-se tirar o flúor, que é danoso, né? Quando ele faz esses 2 grupos, ele vai sair por canais diferentes, para consumo e um descarte. Ou seja, tudo que não é interessante na água, como flúor, metais pesados, parte acídica, ele identifica e retira e sobra, e a gente vai consumir essa daqui, ó. OH- é o tal do ORP, porque o elétron está aqui. Então, a quantidade de OH- maior numa água, o ORP vai ficar negativo. Como ele separa, ele tira essa parte positiva e mantém a parte negativa, por isso que se consegue antioxidação em grande quantidade. E a parte de minerais, ele faz a seleção, ele mantém para si os minerais mais interessantes. Aí entra essa questão, eu aumento o pH da água, mas eu não vou inserir nenhum tipo de mineral e vou fazer uma seletiva e melhorar e atrair para si tudo que é de bom que essa água tem. Aqui, na verdade, é assim. Então, ali nós fechamos o que seria a tecnologia e uma água medicinal. Quando faz essa tecnologia, aqui seria a cereja do bolo, que seria, além de tudo isso, ele produz H2. No Japão se estuda muito isso, chamado hidrogênio ativo. Né? Qual que seria a função do H2? Então, nós temos ali uma imagem de uma célula, e para que a gente possa manter o equilíbrio celular, a gente precisa de energia, não é? Que o ATP seja produzido de forma correta. E quem produz essa energia? Mitocôndria. E o que o mitocôndria precisa para fazer energia, além do oxigênio? Existe o ciclo de Krebs, que ele faz a retirada dos hidrogênios, que ao final faz H e NADH, hidrogênio. E é isso que vai alimentar o mitocôndria para que ele produza ATP de forma correta e polarize a célula. Célula polarizada, ATP com formação correta, você cria uma célula de ferro, na verdade, né? Equilibrada, fazendo a apoptose se necessário, a divisão se for preciso, e você tem um equilíbrio. Então, essa água no Japão, bom, isso aqui é ok.
da tecnologia, falei. Da questão de certificação, ela tem todos os certificados, e no Brasil em metro, né? Aqui. E no Japão, essa tecnologia é considerada dispositivo médico. Então, em vários centenas de hospitais no Japão, lógico que não pequeno como esse, mas em nível industrial, para fazer tratamento de doenças degenerativas, como cânceres, diabetes, e assim, processos alérgicos, enfim. Esses hospitais só com esse tipo de água. Então, não se toma medicamento. Consumo de água e aplicação na pele para melhorar. É um sonho. Por que um aparelho desse não pode estar dentro de um hospital? Lenice falou tudo. É por causa da indústria farmacêutica. Porque um custo de um equipamento desse não traz um custo, como que fala? Um custo progressivo. Por exemplo, se você tem um câncer, eu vou te vender o quê? Vou te vender quimioterapia. E um preço de uma quimioterapia E você vai ter que fazer isso muitas vezes. E uma pessoa, agora a gente fala em centenas, milhares de pessoas fazendo isso, o uso desse medicamento. Não, na verdade não é matar, é manter o doente. Também. Né? Trata o sintoma. Calcula, faça o cálculo da água para vocês, do jeito que ele falou, 30, 35 ml é o peso de vocês. E tomem de água diária. Vocês vão ver no último dia que dá noção. Sim, tem que tomar, tá? Ficam totalmente diferentes. Totalmente. Eu tive Covid-19, né? Eu falei com ele, Marcelo, fiquei 4 dias com Covid, minha gente. Ele falou, Poliane, eu bebia 4 litros de água, toda hora lá, hidratando, não tomei nenhum medicamento. Era ozônio e água. Eu falei, Marcelo, como foi diferente? Eu saio de casa, às vezes eu viajo, eu sinto falta do meu filtro, da minha água. Acredito. Por isso que eu comprei o filtro sabor, para você tomar aí. Verdade, sim. Quando a gente almoçou, eu almocei tomando água, né? Aí eu, caramba, ela é diferente. É mais leve, né? Eu não consegui, ela não Parece tem que é uma... sabor e tem sabor ao mesmo tempo. Parece que você não está bebendo água, porque de tão leve que ela é. Isso é bom porque ajuda o consumo maior de água. Muita gente não bebe porque ela é pesada, fica com o estômago... e não é legal. E essa água não, a gente consegue... Eu também era assim, eu não tomava muita água. Eu passei a tomar depois que eu comecei a consumir desse tipo de aparelho. Mudou a minha vida. Não tomou. Por... Esse filtro ali, você escolhe o pH que você quer tomar. Sim, e tem várias funções, não é só para consumir, né? Então, é aprovado e recomendado, esse é um médico japonês que ele foi o inventor da colonoscopia, ele faz todos os tratamentos de cânceres de intestino com essa água e mais alguma alimentação adequada. Não conheceu o ozônio ainda, Poliane a doutora precisava apresentar para ele, incluir no sistema, né? Dr. Léo Ribeiro, Dr. Robert Young, e assim são inúmeros especialistas em água que comprovam e aprovam a eficácia dessa tecnologia. E aqui, assim, para começar a finalizar, tem um programa no Japão que ele é investigativo. Então, quando surge, esse hospital está tendo resultado, então ele acompanha o paciente desde do start inicial até o resultado final. Aqui, nesse caso, diferente. O equipamento produz 2 tipos de água, não só alcalino para consumo, mas a parte com pH mais baixo para tratamento de pele. Tá? Então, para pele, pH mais baixo, ácido. E para interno, pH alcalino. Nesse caso, uma criança que tinha alergia a alimento, principalmente ovo, e com 5 meses de tratamento, ele ficava assim todo o tempo, com 5 meses, e criança consome menos água, enfim, e aplicando a água no corpo, ficou dessa forma. O mesmo caso só que em adulto, mas ele estava com 20 anos com esse processo alérgico, e com 9 meses, pé de atleta, então a água ácida, ele consegue cicatrizar e não deixar fluir os ferimentos. Aqui um pé que já estava condenado diabético, ele entrou no hospital para amputação, mas fizeram o tratamento com a água, depois de um mês, mostra ele saindo, andando sem precisar da amputação. Isso tudo matéria de hospital, tá? Tratamento de escaras também, né? E aqui a microscopia em campo escuro, quando as hemácias estão empilhadas dessa forma, mostram uma desordem
enorme no organismo. Depois de 6 meses consumindo, as hemácias ficaram bem organizadas. Isso, o resultado disso é saúde, né? Eczemas, enfim. Bom, agora eu queria que fôssemos lá para baixo para poder ver isso tudo, né? Ver o que acontece. Será que ela tem mais lá, Poliana? Será que ela tem mais tomatinho? Você quer mais? É porque aí precisava depois fazer provar com e sem, porque ele muda o sabor. Você quer um presente nosso para você? Nossa, muito obrigada. Muito obrigada pela palestra, Muito pela obrigado, aula. Antônio. Obrigadão. Vou pegar lá mais, tá? Eu vou deixar aqui. Eu vou deixar aqui. Por enquanto, eu vou continuando com o meu filtrinho. Não, mas o importante é que você deu o primeiro passo, né? Trocar a água, isso que é importante. Então, vamos descer? Alguma coisa, né? É. O importante é começar, né? Você vai ficar... o que eu fico? Aqui e apontar lá para baixo. Então, se você puder ficar virado para mim, melhor. Então, porque na verdade... não chega, né? Uhum. É porque a gente vai apertar o aparelho para mostrar os pHs, os botões. Eu só consigo chegar até ali, mais ou menos, o máximo. E o pior é que ele tá virado para lá, né? É. Mas você pode explicar, o pessoal Ah, entende. tá. Não, beleza. Não, beleza. Não, esse é o que trouxe. Esse é orgânico. E no orgânico ele não... Esse aqui é o melhor, que é com veneno. Marcelo, eu Oi? tenho uma dúvida. Deve estar fechado. É uma pergunta. Sim. Muito importante. Quanto é um desse aqui? 17.700, mas para o grupo, que vai ser meio que relâmpago, vai ter um desconto bom e um parcelamento top das galáxias. Aí esse aqui, Não, já vou abrir. Marcelo, vai ser sorteado para Esse é da casa de Não, Poliana. infelizmente, ainda não. Num próximo mansão, quem sabe. Mas na próxima mansão... Vocês vêm tudo de novo. Não, vai ter 18, não vão ser só 9, né? Não precisa ser esse, já que é de 18, poli, né? mas aí você manda pra gente. Na Essa é a quantidade de primeira. pessoas. Ele nem escuta, ó. Você manda pra Porque a gente tinha um desconto bom. Vai. Esse desconto eu não bati minha porta, não, que eu liguei para lá, é o mesmo valor. Não, então, Que vende. não é assim, ó. Vai ter, pra cá vai ter, eu vou falar no finalzinho. E lá que tem na comunidade, no outro aí. Ele quer somar Não os dois tem, porque se é descontos, 17.700, os dois não dá. Mas vai dar igual. Tem desconto, sim. É que a gente passa... 4, pode ser? Ou tá pouco? É pouco, mas vamos tentar. Vamos tentar. Vamos. A gente parte no Então vamos lá. Pode pegar? Pode. Ele não consegue descer para mostrar, né? Ah, japonês. Ô, Puxa. Caí, O que ele fala aí? Nada, ela fala inglês, você viu? É. Puxa. Filtro falando. Aqui esses copos. Consegue? Então vamos. E a voz dele consegue? Então Tá, aí eu tô com... Fechou. Então vamos lá. É porque ele queria mostrar o filtro, né? É Tem porque... como virar o filtro para lá? Tem, aí eu faço de lá, né? Isso. Vai pra lá. Porque aí o pessoal vê como que é. Eita. Opa. Engraçado que Esse aí tá tampado. Edilene é eu. Ai, Ele Ele é tanto ele. É dupla. Eliane, Eu vou precisar disso, deixa aqui. Eliana, Eliane, Adilene. chama ela. Eu vou ter que... Então eu vou para lá. Isso, vai pra lá. Não, pode continuar. Chega. Esse chato aqui. Eu vou ficar... Eu vou tirar depois. Eu vou usar um outro. Tá, eu vou preparar. Quer tirar essas cadeiras aí? Eu vou colocar para cá para não ficar toda hora passando. tá bem próximo. É que a câmera tá longe, mas a luz tá longe. Tá. Então, bom, eu vou... Acho que será que não é bom para vocês ficar ali? Acho que vai dar para ver melhor.
gente está gastando. Que dá pra ver. É. Desliga aí. Não, é só tocar aquele. Então vamos lá. Você fechou? Então é assim. Esse é o equipamento, né? Aqui tem um filtro que vai fazer a parte de pureza da água, retirada de cloro, de sólidos, cheiro, gosto, enfim. Depois, aqui, essa parte frontal é um software, como se fosse um computador, e aquelas placas de titânio ficam bem nessa região. Então a água entra, navega pela placa, e aqui seria o painel do software. Ó. Eu tenho um pH neutro 7, posso ter ele 8, 9, 9.5 e 10.8. Quais seriam as funções? Quando a gente nunca chegou a tomar água com pH mais alcalino, então o ideal é que consuma por 3 dias o pH 8, mais 3 dias no pH 9, e do 7º dia em diante o 9,5, que seria o consumo contínuo, tá? O 10.8, quando que eu consumo essa água? Ele é um pH forte e tem aquele ORP, lembra do negativo? Também muito forte. Então, eu não posso consumir todos os dias. Eu vou consumir quando eu estiver em baixa imunidade, quando tiver uma gripe, uma dor, um processo inflamatório, ou eu fiz um exercício de alta performance, aí eu posso consumir. Oi? Covid. Também, aí sim, aí é só ele, né? Uma dúvida. Quem nunca consumiu, qual é o problema se eu consumir o 9.8? Na verdade, não é um problema, porque assim, a gente fala que água, não vai. Pode acontecer, porque ele vai mexer com o seu organismo. Se você estiver intoxicada, de repente o seu intestino vai liberar mais rápido, vai dar náusea, uma tonturinha, uma vertigem, pode acontecer. Porque ele vai mexer com o seu organismo, tá? Exatamente, desintoxica mais rápido. Processo de detox a gente não sente muito ruim, né? O corpo sente mal porque está desintoxicando. E essa água não é diferente, tá? E uma outra função, além do consumo quando a gente está em baixa imunidade, é a retirada de pesticida dos alimentos. Eu vou fazer um testezinho e eu vou mostrar como que ele age, tá? E depois, lembra dos pHs acídicos? Eu tenho 3 níveis. O 5,5 é considerado uma água termal. Eu posso colocar no borrifador, borrifar na minha pele, no meu cabelo. E é uma fábrica de água termal. 30 ml de água termal numa farmácia, quanto que custa hoje? De uma boa marca, né? 70, 80, 90 reais ou até mais. Aqui a gente tem uma fábrica disso dentro de casa. Quando eu pego muito avião, porque eu já falei para vocês do avião, né? Aproximadamente 1 hora, 50% da capacidade antioxidante ali sendo detonado. Vocês podem conversar com a aeromoça, o cabelo tá caindo, elas têm o humor muito alterado, unhas quebradiças. Então, chego em casa, foi uma coisa que eu aprendi com o Marcelo. Coloco meu pH e lavo meu rosto. As pessoas falam assim, Polly do céu, você acabou de voltar de madrugada, não dormiu nada, tá dando aula no outro dia, como que você consegue? É exatamente isso. Eu lavo direto a minha pele. Tanto é que quando eu comecei a avançar, eu falei, Marcelo, tem que ter um aparelho. Não foi? Foi. Eu não consigo ficar uma semana longe dessa água. Então, água termal maravilhosa para você lavar pele, mãos, tudo. Borrifar até no cabelo, um enxágue pós-lavagem, fez tudo. Aí depois, antes, dá uma borrifada que ele vai tirar todo aquele frizz, vai fechar as cutículas, vai ficar perfeito. E o 3,5, aí já é um sanitizador, como se fosse uma função de ozônio, só que de formas diferentes. Então, ele também é um sanitizador para frutas, verduras, legumes. E como ele é de contato, não precisa deixar muito tempo. De 3 a 5 minutos, você já consegue fazer uma desinfecção muito eficiente com essa água, tá? E depois a gente tem o top, que é o 2,5. Não se assuste, quando a gente fala ácido, não é porque ele vai corroer, vai queimar. É porque ele tem muito mais íon positivo do que uma água comum. Então, se eu tomar essa água por engano, eu vou morrer? Não. Coca-Cola é 2. Então. Só que aqui não é ácido, não é químico, ele é por íon. E qual seria a finalidade principal? Ele consegue sanitizar com mais potência, então, em nível de salmonela, então, peixes, aves, carnes. E uma outra função é cicatrização pós-cirúrgicos, ferimentos. Eu tenho depois em off, eu posso mostrar alguns resultados aplicando essa água no local, tá? Bom, explicado isso, agora vamos ver como que ele vai funcionar. Então é assim, é simples, eu escolho o 9,5, o power liga, ele libera... Desculpa. Ele fala. É igual minha autoclave, quando ele liga, ela dorme. E o que é legal, vocês viram que ele tem 2 mangueiras, né? Ele vai explicar. Ele não explicou? A já explicou? Sair. Isso. Essa aqui é de saída, ó.
Então, ele capta tudo que é ácido na água e sai para o descarte. E aqui... Então, agora eu preciso saber se isso realmente está acontecendo ou não. Como que a gente vai saber? Eu vou coletar um pouco dessa água e um pouquinho dessa aqui. Esse... Ele pegou uma da de saída aqui embaixo, que ele falou que estava descartando ácido. E essa daqui é aqui de cima. Que devemos consumir. Que a gente vai consumir. Vai consumir. Antioxidante, o pH mais alcalino, o microestruturado. Então, como que eu vou identificar se isso realmente, esse pH realmente foi separado ou não, tá? Esse aqui é um reagente pH, então conforme ele entra em contato com o pH-X da água, ele vai mudando a cor, como se fosse aqueles de piscina. E como que funcionam as cores? O neutro é verde, se ele é ácido vai ficando amarelo, se ele vai ficando alcalino, um azul até roxo. Agora a gente vai comprovar se eu falei a verdade ou não. Então o ácido e o alcalino. A mesma fonte de água, existe realmente a separação. Então, tá vendo que ele está roxinho? Esse roxinho porque ele ultrapassou a casa dos 8. Até os 8 ele fica azul. Passou do 8 ele vai ficar roxo. E o porquê eu devo, então, beber esse tipo de água com um pH maior? Lembra que eu falei que o nosso dia a dia é muito mais acídico do que alcalino? Então, eu estou mais assim do que assim. Se eu continuar assim, estou abrindo portas para que a doença se instale. Então, se eu beber esse tipo de água, eu vou fazer esse efeito, olha no meu corpo. Lindo, gente. Pensa. Né? Então, eu vou conseguir, assim, de uma forma imediata, começar a trabalhar esse equilíbrio. Eu vou alcalinizar o meu corpo? Jamais. A gente nunca vai alcalinizar. Mas eu vou trazer um equilíbrio para que isso aconteça de forma correta e eficiente. Uma matriz extracelular mais alcalina. Perfeito. Então, imagina, quando eu tive minha doença autoimune, eu estava daquela cor, vermelha, laranjada. Aí comecei, então, a ingerir uma água alcalina, que é isso que a gente quer para o nosso cliente. Aí meu corpo vai alcalinizando. Perfeito? Então, essa seria a questão de pH. Vou trazer isso aqui para o seu cliente. Precisa de remédio? Tchau, remédio, né? Se remédio fosse bom, curar chamava curédio. Remédio remedia. É verdade. Entende? Doutora É verdade. é top. Não é? Eu falei isso em todas as aulas, vocês lembram, né? 3 primeiros dias eu tomo com pH no 8. No 8, E depois... mais 3 no 9, e do 7º dia em diante, 9,5. Tá? Mas isso não é uma regra, assim. Quem já... só para assim, aí eu não quero sentir nada de diferente, aí eu vou fazer essa prática, tá? 6 dias agora, vamos 9,5. Meu filho. Ah, sim, tem também. Vai com pH até 8, é? Ele sobe 2,5. Então é assim, vamos supor, aqui é 7. Quando passa por ele vai para 9,5. Aí é mais caseína, tá? Não é nem tanta Vamos supor, agora o pH é 6, ele vai para 8,5. Então ele sobe 2,5 de pH. Água alcalina, mamando o menino de água alcalina, alta dosagem de vitamina D. É alergia. Nunca mais teve nada. É remédio? Não é remédio. É epigenética. Ninguém é refém da sua genética. Minha mãe teve câncer, meu pai teve câncer. Problema do que eles tiveram. Se você seguir a rotina dele, você vai ter câncer. Se não, Depois de feito assim. é sua epigenética. A gente não gela antes, porque todo esse processo precisa estar em temperatura ambiente. Você é aquilo que Senão ele você interfere come, na você estrutura da água e não quebra. esquece. Mas depois de feito não tem problema. Quando bebe, né? E essa aí não sai ozonizada. Quando bebe. Um idoso, cheio de escara, todo desidratado. Então, e rodou uma época um informativo de um médico falando assim, quem tem idoso dentro de casa? E porque quanto mais velho a gente avança na idade, a gente perde o gatilho de sede, né? Verdade. E muita... Odeia água. Então, não, porque ele não sente sede e não bebe água. E o que que acontece? Lembra do cérebro que a massa encefálica, 86% é água? Aí começa a diminuir isso, aí o poder cognitivo dele diminui. Aí ele começa a esquecer. Aí, o que que eu ia te falar? Não lembro. Exatamente. Aí, o que que a família familiar vai pensar? Ó, tá com Alzheimer, tá com doença senil. E não é desidratação. Exatamente. Só de dar água para o idoso, você já melhora Por que isso. que em todos os meus cursos eu dou água alcalina? Porque ali, vocês estão me ouvindo enquanto eu estou falando, vocês estão entendendo tudo. Chega em casa, parece que tira o chip. Aí vocês falam, peraí, eu não entendi. Como é que a Polly falou? Todo mundo fala a mesma coisa comigo. Polly, como que você guarda tanta coisa? Água alcalina. Nosso cérebro é formado de água. Você bebe qualquer coisa?
Quantos de vocês esquecem as coisas? Eu não tô falando de velho, não. Câncer era doença de velho, hoje é doença de criança. Sim. Alzheimer, antigamente, descobri com 80 anos. Tem gente com 30 anos. Já. Não é. Alzheimer precoce. A Lila bebeu todas no bar e falou assim, pode ter Alzheimer precoce. Porque eu sempre falo de Alzheimer. Entendi. Olha só o que ele vai mostrar agora. Isso aqui, gente, mudou minha vida. Então é assim, a gente estava falando de macromolécula e micromolécula, que é os clusters, né? Então toda a nossa água, ela é macro. Então aqui, para comprovar que existe essa quebra, eu estou usando um chá. Estou sem som. Está sem áudio. Estamos sem áudio. Gente, perdendo sem. Alguém escutando a gente? Nós estamos sem áudio. Estamos sem áudio. Alguém pode auxiliar? Ele vai soltar, como eu falei, mas vai dar diferença. Olha isso. Porque o pH Você tem uma estruturação menor é instantâneo. Você deve, em 30 minutos, a água está no sistema. A hidratação. Existe uma lista de 170 tipos de, não chega a ser doença, mas de problemas de saúde relacionados à e a lista vai embora. Então, só do fato de eu beber uma água que me hidrata com rapidez e com qualidade, e tá vendo toda essa parte do chá que está saindo? O que ele fez? Ele entrou no ativo e está puxando o ativo. Significa o quê? Se eu entro na célula, todos aqueles dejetos, né, de estrutura celular que não precisa mais, eu consigo eliminar. Então, a desintoxicação também é muito interessante. Hidrata e desintoxica. Hidrata e desintoxica. Olha o que é interessante. Então, a pessoa fala assim, mas eu a minha vida inteira nunca fiz isso, será que vai melhorar? Olha só aqui. Então, vamos tirar essa água aqui. Já foi. Ou seja, ele vai desintoxicar independente do nível de tóxico que você esteja. Então, enquanto houver toxina para ser expelida, ele vai tirar. O chá ficou forte, embora. Enquanto houver toxina, e continuar bebendo a água, ele vai fazendo esse processo sempre. Então, no começo, muita gente fala, Marcelo, eu urino demais, eu bebo essa água, já vou comer. Lógico, ela desintoxica. Essa troca acontece. É porque quando o organismo ele entende que está abastecido, ele manda embora a parte hídrica restante. E mulher sofre com isso, com a retenção de líquido. Né? Gera sinusite e assim por diante. Por quê? Retenção hídrica. O corpo não está sabendo aproveitar aquela água que está. Nesse caso, Melasma, clientes não mandam. o melasma. Tem uma cliente que ela fez um trabalho
de consumo só. Ela fez, lógico, os protocolos, mas consumiu muita água com pH alto descontrole. O resultado, assim, aumentou 50%. Esse tem que tomar mais perfeito, porque a água não sai autorizada, igual o outro. Mas a gente poderia utilizar essa água também. Mas é desnecessário. Sai A gente fora. estava até falando isso, sobre que não tem ozônio aí, né? Mas as Se micromoléculas bem que a concentração de ozônio é muito baixa naquele outro, o que né? o ozônio vai fazer aqui, esse filtro Já faz, realmente. Quando você tira a água, Realmente a Deixa concentração é eu baixa. você fazer protocolos de saúde. A Até mesmo que eu tenho concentração, vários pHs. a concentração é muito baixa, realmente. Ô Marcelo, o pessoal pediu para você refazer a parte que você está fazendo o chá e de aquecer a água. Aquecer. É, foi isso que você... Ah, porque ele girou, não é aquecimento, Ah, tá, pessoal. então é legal. Ele só misturou. Faz de novo? É, eu acho que a parte do chá seria legal que o pessoal pediu. Eles não viram. Foi mais de um no Zoom que perguntou. Mas e nessa parte final? Será que foi só no início? Porque no final ele mostrou mais coisas. É, eles perguntaram essa parte do chá. Só se puder ter como repetir a parte do chá. Faz as duas, faz com a água. Faz com a água da torneira normal. Faz com a água da torneira. Eu acho que é isso. O que a gente mostrou aqui, pessoal, que está ali nos ouvindo, essa aqui é a água da torneira, tá? E a outra é uma água alcalina. Deixa eu colocar. Água da torneira. E a água com pH alcalino e com estruturação molecular bem definida, vou mexer para não. E a água é natural, né? Natural. Vou pensar que é. Olha que absorção errada. Não é quente. É Não água é natural. quente. É água Sem natural. mexer. Então, isso é a capacidade de hidratação, a velocidade com que essa água consegue hidratar mais rápido a Agora você célula. mexe um pouquinho, que aí vocês vão ver que a boca vai ficar muito mais intensa. Sim, vamos lá. Não está esquentando, viu, gente? Ele só está Tirando a diluído. Aí vocês vão vendo que uma tem uma absorção maior do que a outra. Uma coisa bem interessante que você falou foi que quanto mais você lava o saquinho, o sachê, mais ela desintoxica. Sim, ele vai tirando. Ele vai tirando a toxina, quanto mais você tiver, vai tirar. E assim, é interessante a gente levar isso mais além, vamos supor. Então, quer dizer, se eu beber bastante essa água, o meu sangue tiver mais qualidade com essa água, eu limpo as artérias, por isso que o colesterol, lembra que foi falado lá? O colesterol que é o LDL, melhor, porque vai melhorar a elasticidade das artérias, vai limpar, então, o risco cardiovascular que eu poderia ter, não que eu não vou ter, eu não posso determinar que isso vai acontecer, mas eu posso prevenir isso com muita facilidade só bebendo água. Mas, gente, ó, vocês lembram que meu pai teve um infarto no início do ano passado? Não sei se vocês lembram, eu falei na internet e tudo mais. O meu pai teve 80% da área cardíaca acometida. Os médicos falaram, olha, ele vai voltar para casa, mas a expectativa de vida dele é baixa. Eu chorei o dia inteiro de ouvir aquele médico falando isso. Voltei para casa. Em Belo Horizonte, liguei para o Marcelo, manda um filtro aqui para casa. O Marcelo mandou lá para Belo Horizonte. Meu pai começou a tomar a água alcalina e fazendo ozonioterapia, que para os médicos era contraindicação absoluta. Falou que meu pai queria oxidar demais e que poderia até morrer. Enfim, por ele tomar antioxidantes e tudo mais. Meu pai fez um exame mês passado de retorno. Gente, acreditem se quiser. O médico falou, a área cometida sua não está mais acometida os 80%. O coração dele reestruturou. Isso para a medicina é algo surreal. E está lá no exame. Meu pai, ele está com um coração compatível com uma pessoa que não sofreu infarto. Contra resultados, não há argumentos. Está lá os dois exames dele, antes e depois. Eu fui bombardeada quando eu falei sobre água alcalina e ozonioterapia no pós-infarto. Vocês lembram? Fui bombardeada. Mas contra fatos não há argumento. O coração do meu pai está compatível com uma pessoa que não sofreu infarto. E expectativa de vida? Epigenética, gente. Perfeito.
Eu vou colocar numa garrafa para usar o tempo todo, ou é igual ao vídeo na loja? Pode ser de plástico. Quando ele chega, você já vai pro quarto, tá? Não dá pra te São vários. Hoje vai não pagar. Eu já sei como é que eu vou pagar esse aparelho. Vou botar e vou beber água. As meninas estão vindo. Olha, a Helena tá ganhando o mundo, hein? Tá querendo beber água. Depois da água, vou falar que ela vai beber. E ali eu disse para os velhos, meus velhinhos não. Eu vou beber tudo de novo. Meus velhinhos não. Isso é feio, É assim. E por último, a questão do ORP, né? Que eu consigo enxergar isso aqui. Olha, tá vendo esse número menos, 400, 500, isso aqui é a capacidade de antioxidação que eu tenho aqui no 10.8. Se eu colocar no 9,5, ele vai ficar em torno de 400, 450 negativo, e isso eu posso tomar todos os dias, o quanto eu puder tomar, tá? Então agora a gente vai comprovar se realmente essa água, esse equipamento, produz esse tipo de água antioxidante. Então para isso, eu vou usar tintura de iodo. Por que a tintura de iodo? Não é o UOL, que é para melhorar a tireoide, enfim, é tintura, que é um tremendo oxidante para ferimentos, para pós-cirúrgicos, para não infeccionar, ou seja, é oxidante. Se eu der um gole desse iodo, estou jogando uma bomba de radicais livres, eu posso adoecer ou até ter um piripaque aqui. Então, por isso que eu vou usar ele para fazer o teste, tá? Vou colocar aqui uma quantidade igual, 2, 3, 4, 5, 9. Número da gente. Uma gota para cada um. Então, simulando, são dois organismos cheios de radical livre, oxidando, que prestes a adoecer. Se ele vai ou se ele não vai. Aqui é a água que eu coloquei ali da torneira, tá uma água comum. Se ele beber a água normal, qualquer água que seja, ou seja, filtrada, ou mineral, tá vendo que a coloração permanece? Por quê? Todas as nossas águas têm um ORP também positivo. Oxidante empata, ele não tem reversão. Para que eu possa reverter esse processo oxidativo, eu tenho que ter um negativo. Concorda? Então vamos lá, vai pegar direto. Agora, vamos comprovar se realmente o Marcelo fala a verdade. Ou... não. Vou colocar a mesma quantidade. É igual. Nossa, tecnologia. É química. Que legal. Olha só que interessante. Que massa. Então, aqui eu comprovo que existe um ORP negativo que eu vou trabalhar antioxidação do meu corpo. Ou seja, eu estou blindando a minha célula, as minhas células, na verdade, contra esse ataque nocivo de um radical livre. O que eu vou ter com isso? Mais saúde. A minha imunidade vai lá em cima. Se eu tiver doença, ou algum tipo de doença degenerativa, eu vou dar condições para que a minha célula reaja contra essa ação. Aí eu vou ter saúde plena. Então essa é a proposta desse tipo de tecnologia. Daquelas águas especiais que ninguém tem acesso que está longe, hoje através desse equipamento a gente consegue ter esse tipo de acesso. Gostaram? O meu também. Aqui, esse equipamento que ele vai mudando entre as informações e a função da referência. Ele tem uma agulhinha na saída e ele vai fazer essa missão. Isso significa o seguinte. Pessoal, tem alguma pergunta? Eu vou soltar agora o que a gente pode fazer para brilhar mais. Está brilhando. Eu não acredito. Cada um ganhou um desses, é verdade que ele não Uma foto. Então, assim, mesmo um corpo oxidado, que eu já fiz de tudo e não consigo, só para finalizar, eu não consegui fazer esse processo, vou colocar aqui muito forte. Então, se eu estou doente ou não estou,
tanto prevenção quanto combate não vão conseguir a mesma coisa. Tranquilo? Isso foi só para a gente. Ele tem um sistema de limpeza, enfim, tá? Muito obrigado. O tomate está fazendo a retirada do pesticida. Agora está o estético, porque a doutora é tão poderosa e porquinho, né, minha mãe? Esse é o sonho. Por isso ela tem 15 anos. É 5 horas e meia da manhã, hein? 15 anos. Por isso ela tem 15 anos. 15 anos, tudo bem. 15 anos, ela. Vamos agora, quem que está fazendo a limpeza do sistema aqui? Quem? Então vamos lá. O preço do aparelho é R$17.700 e parcela até 5 vezes, acima disso, até 10 vezes tem, infelizmente, algumas taxas que é de cartão. Mas agora, ó, que é para tirar essa ideia de carro, né? O que a gente vai fazer só para a comunidade, só para quem está assistindo também, né? Então, desse valor, a gente vai dar um desconto de R$2.700, que está mais de 10%. E é 15. 15, e esse 15 dividido em 10. Isso a gente não faz. Não tem como, até porque o dólar estourou o lote novo. E só para você ter uma ideia, o valor do ano passado, antes do aumento do dólar, era 15.600. Então, para vocês, um valor abaixo até do que era a tabela, e dividido aí em 10 no cartão, aí é questão da gente combinar. Então, isso vai ser só para alunas. Quem estiver no perfil, viu, gente? Para as meninas aqui, quem estiver na comunidade Poliane Cardoso, tá? Somente para essa galera. Isso, e amanhã a gente solta o link, agora eu não sei como que você... Vamos, o pessoal vai soltar agora. Perguntando, mas o desconto da comunidade. Aí eu dois. Olha, Você vai vender no primeiro mês. ele está perguntando 2.500 mais 2.500. Tu disse que a gente tem que fazer o marketing. Então, Você prendeu o João, pior, ele quis, eu repito. O Tamara, sobe o link lá ou o telefone do Marcelo para a galera do perfil. Não, é porque a pressão vai ter muito mais. A pressão aqui. Lá da minha casa sai melhor. É porque tem apartamento quando a pressão é boa. Tá bom. Só para a gente finalizar aqui nessa questão, por que eu uso o tomatinho cereja? Porque ele é o mais castigado na lavoura, onde tem muito veneno e a casca absorve isso. Aqui foi lavado com água da torneira, que usualmente a gente faz isso, né? Liga a torneira, lava, acha que está lavando e está ótimo. E aqui foi lavado com essa água, lembra da água 10,8, que ela tem esse poder de retirada do pesticida. Só que aqui a gente precisa deixar um tempinho maior para poder fazer essa retirada e até o sabor muda. Que quando você come com sabor, com veneno, o sabor é um. Quando você tira, o sabor é outro. É a mesma coisa do orgânico. Quando você consome um fruto qualquer e um orgânico, a diferença é gritante. Em sabor, em crocância. Então, na verdade, são 2 passos, né? Se eu colocar aqui primeiro para desinfecção, 5 minutinhos. Quando vem para cá para retirar o veneno do alimento, 10 minutinhos. Então, em 15 minutos eu consigo trazer um produto sem procedência para a próxima de um orgânico.
vou para morango. Morango também. Morango tem muito. Sim, morango também. Vocês estavam perguntando no texto, né? Falei que mais alguma coisa. Você falou que tem um filtro que vai purificar a água e os capacitores, né? Os eletrodos, certo? Aí esse filtro que ele tem, que a gente precisa mudar, Isso, é como se fosse um filtro comum. Ele marca até no painel a capacidade de litragem dele. E na maioria do dia, a pessoa deixa a conta mesmo aqui. Mas é produto de manutenção. mas é qualquer filtro. Precisa. Não tem botão. Eu estou falando agora, é a pergunta que eu fiz. Mas é a explicação baixinha aí. É verdade. A manutenção é a troca do refil, que é a parte limpante da água. Só. E ele usa aqui no painel. No painel ele tem a capacidade total de litros. Conforme você vai usando, ele vai regredindo até chegar a zero e aí ele vai te avisar. Troque o filtro. Sim, aí é quanto? Não, a manutenção média é 1 ano. A manutenção é muito barata, é R$190 por ano. Então, o refil é. E o equipamento como um todo não tem troca, enfim. Agora sim, por exemplo, eu estou em Campina Grande, João Pessoa, como é que é? Maranhão. Como é que a gente, Natal, como é que a gente vai fazer para essa manutenção? Tem que mandar para vocês? Eu vou até abrir aqui. O próprio cliente faz, olha como é simples. Tira a tampa, segura a base e gira o copinho, tira e coloca no outro. Só. É muito simples de fazer. É tipo um filtro. Essa parte filtrante é comum. Aquele outro que eu dei também tem reservas, não? Não, ele já vem com um dentro, que você tem um médio de 1 ano para outro. Como assim? Aquele outro que eu tenho também tem isso. Também tem, precisa trocar. Só que você não. Como todo segredo está. Ele é tudo fechado, aquele. Mas ali é fácil de trocar também. E depois é só fazer o reset no painel e o reset. Não, foi novembro que eu comprei. A doutora perguntou sobre o sal, né? Por que eu deixei o sal ali? Nós temos aqui um recipiente. Deixa eu virar aqui. Isso aqui é patente Chanson, tá? Então nenhuma outra máquina no mundo tem esse dispositivo. Então aqui eu consigo abrir, colocar os sais nesse dispositivo e produzir ainda 3 tipos de água diferentes de tudo que já tem aqui. Qual seria? Se eu colocar o sal e fazer a opção de 9,5, eu vou ter uma fábrica de isotônico natural. Sem conservante, sem corante e tudo que um sal rosa do Himalaia verdadeiro tem. Por que esse sal rosa do Himalaia? Porque ele tem mais de 80 tipos de minerais que nossas células precisam para fazer o metabolismo. Ela necessita, por isso a fábrica desenvolveu em cima do sal rosa. Muita gente está falando mal porque tem os falsos. Isso que eu ia perguntar agora, se for um sal com... Como é que é o nome do negócio dele, gente? Então, a ideia, aí você, na verdade, você não vai fazer nada. Não, porque aí vai depender de nós. Tem que comprar com... Mas não é difícil, é assim, ó, vender no granel, não compre. Um sal rosa é importável. Se for para é caro. Não existe um quilo R$10, 15 reais. Não existe. Aí tem esse testezinho que você coloca na água, se soltar cor é corante. Mas por que foi escolhido o sal rosa? Justamente por isso, porque ele tem minerais essenciais que as nossas células precisam para gerar vários metabolismos. Então, por isso eu consigo fazer o quê? O isotônico natural. Como se fosse um Gatorade, sem nenhuma química. Agora, se eu fizer essa opção aqui, ó, de 10,8, de 10,8 com sal eu levo para 11,5. Aí a gente já fez vários testes, cânceres, e essas doenças mais severas, a gente consegue ter um resultado muito forte, muito bom. Só que assim, é só para doença severa. Ou eu tomo de vez em quando em Covid, né? Garganta inflamada, artrite. E aí assim, a quantidade é a mesma de ingestão de água? Não, aí tem que ser menos. O máximo é 1 litro. Igual Gatorade. Um Gatorade até 500 se você fizer algum esporte. Se não fizer, 300 ml por dia. Sim. Agora, aí muita gente, pressão alta, mas ele não, justamente o sal rosa, ele é pobre em sódio. Né?
E quando ele sai, lembra do descarte? Quando a gente coloca o sal, escolhe 10,8. Esse descarte, ele vai para 1,8. Então, se ele já é interessante no 2,5 como cicatrizante, com 1,8 ele fica 10 vezes mais poderoso. Então, um pós-cirúrgico que não cicatriza, um ferimento que tem dificuldade de cicatrização, você pode aplicar. Garganta já passou do processo inflamatório, já foi para pus, faça gargarejo que em 3 dias ele vai sair. Isso estou falando porque eu faço. E pessoas próximas fazem, a gente ensina os clientes a fazerem e funciona. Então, assim, aí fala, 17 é caro? Depende do seu ponto de vista. Depende aqui, do bebê, depende. Quando eu fui lá a primeira vez, fiquei apaixonada. Por quê? Porque eu estava topando qualquer coisa com a minha doença. Depende quanto que sua saúde vale. Eu quero e falou, e eu passei. Só quem teve uma doença autoimune sabe. A gente valoriza muito a vida. Só valoriza a saúde depois que você não tem. Porque fica muito mais caro no leito hospitalar. Quem não cuida da saúde vai ter que pagar remédio lá no final da vida. Não só o carro, não só o Exato. Você falou tudo. E outra, é assim, um equipamento desse serve a sua família inteira. Tu pega lá 17 mil, você tem 4 pessoas em casa, divide uma única vez na vida esse investimento. Quando que a gente não gasta embalado, uma sentada no restaurante, uma pizza, se você for fazer em 3 anos, você comprou o equipamento. Se você for com a tua família, comprou um para cada. Né? Então, assim, a gente precisa mudar essa ótica de que é caro, que vocês são profissionais da saúde, né? Então, você mudar um pouquinho essa ótica, né? E entender essa questão de custo-benefício. E vai no microfone. Tem que, assim, Caro, até que ponto uma coisa é cara, né? Então, caro, eu acho, eu estou com um carro, ele parado sem usar, eu pago 12 pau por ano sem usar, que é seguro em PVA. Não, aí é caro, né? Isso é caro pra caramba, né? Agora, aí, por isso que a gente faz, começa a entender. Mas o ir para a saúde. Então, é isso que eu falo. Essa quantidade de sal que você coloca. Então, ele tem um cobertinho que você posa. Quando você vai fazer essa água forte para aplicar no ferimento, aí você pode encher ele para Você ser tira a bem forte. quantidade. Isso, depois quando não for usar mais, é só tira o tubinho e usar a água normal. Não, mas é porque a água é rica em cálcio e magnésio. Não, é que estou frescando aqui na minha cara. Esse tomate não deu tanta diferença. Tem tomate que fica roxo. Já Olha isso. E dependendo do tomate, a água fica vermelha. Não. Aí muita gente Fica mais azuladinho e deixa amarelo. aqui tá água, né? Então aqui eu acho que eu limpei, que eu lavei o tomate, mas não, porque ele tá tudo lá. Isso sim. Agora eu vou fazer o teste, né? Vamos colocar só 3 pessoas para experimentar. Oxi! Aí eu consegui tirar. Tu vai comer o outro com água só? Não, era isso. Mas isso aí não sei. Depois toma água, mulher. Não sei. Depois você toma água. Tomou lá a Coca-Cola, agora tá aí. Eu não tomei Coca-Cola. Estão botando fogo no barquinho da Dona Colina, tá vendo aí? Nossa, que coisa ruim. Detonando a colega que tomou Coca-Cola. Que coisa ruim. Parece que é bem mais fácil. Bem mais fácil. Isso aqui, na verdade, isso é o veneno que deixa com essa mas não vai matar. Que coisa! Morreu, mas passa bem. Agora vai querer que você beber mais. Pois é. Então é assim, se a gente não tira, a gente come. Por isso que pessoas têm muito metais pesados no organismo. Mas eu não tenho contato, mas come porcaria.
Quer dizer, porcaria não é uma necessidade, a gente não sabe. Agora, sabendo, não coma mais esse tipo de produto sem passar por uma água dessa. Muito obrigada. Fechou, imagina. Obrigado. Muito obrigada.